Hoje nós vamos falar sobre como funciona o processo de compra e venda de um precatório, tá bom? Quais são as perguntas que você tem que estar preparado para responder para o dono de um precatório? O que, por quê, como, quando e quanto. O que? O que você faz? Quem é você? Você tem que se apresentar, falar, meu nome é Rafael, eu trabalho com empresas, sou advogado, eu faço transação tributária para empresas que compram precatórios federais para pagar o parcelamento dos seus impostos. E após uma análise, identificamos que você tem um precatório federal e eu gostaria de saber se você tem interesse em receber uma atualização, tá bom? Então essa aí é a primeira pergunta que você tem que estar preparado a responder. Segunda pergunta, por que eu devo vender meu precatório? Você tem que se colocar no lugar do dono do precatório, entender o que está se passando na vida dele, demonstrar interesse. Você tem que escutar mais do que falar. Então você vai falar para ele, cara, se você tem um precatório de 100 mil reais, você tem uma dívida, por exemplo, no cheque especial de 50 mil, eu não preciso falar nesse vídeo o tamanho de juros que é uma dívida de cheque especial, de empréstimo pessoal, de financiamento. Então, se você conseguir, por exemplo, 70 mil reais para o dono de um precatório de 100 mil, ele pode negociar essa dívida de 50 mil por 10. Então, ele tem uma economia de 40 mil que é muito maior do que o deságio que ele teria. Se ele não ficar satisfeito com esse gatilho, você pode falar sobre investimento. O precatório federal, via de regra, ele é atualizado pelo IPCA. Depois da expedição, até o momento, a IPCA é, via de regra, quando for tributário, Selic. E o IPCA rende menos do que o CDI. Então, se ele pegar esse recurso e investir no CDI, ele vai ter uma rentabilidade muito maior. Lembrando que existem precatórios que são LOA 2025 e precatórios LOA 2026, ou seja, tem precatórios hoje e o cedente ele vai ter que esperar 2 anos para receber. Então, essa rentabilidade é uma rentabilidade boa. Risco de recursos. Você tem que falar para o dono do precatório que se o precatório não transitou em julgado e se ainda tem 2 anos para uma ação rescisória, existe um risco da União entrar com ação rescisória, entrar com agravo de instrumento, entrar com N recursos que podem fazer com que ele perca aquele precatório, tenha um bloqueio do precatório e perca, às vezes, um sonho, pessoal. Tem servidores públicos aposentados que passam 10, 15, 20 anos para conseguir ganhar aquela ação. Então, ter a certeza que ele vai receber aquele dinheiro, mesmo que com o deságio, é uma segurança que você pode passar para ele. Sonhos. Muitos donos de precatório moram em casas alugadas, então ele pode usar o recurso para dar entrada no financiamento, para comprar uma casa própria. Viagem. Muitas pessoas nunca viajaram para fora do país, nunca fizeram nem viagens dentro do próprio país com a família. E isso pode ser um momento marcante ali para aquela família. Faculdade, cursos, você pode fazer uma faculdade, um curso de inglês, o que seja. Então as pessoas com dinheiro, elas podem realizar esses desejos que elas têm. A terceira pergunta que você tem que estar preparado para responder é o como. Você vai explicar o processo. Primeiro, qual é a primeira etapa? A atualização. Eu vou deixar um link aqui do vídeo que o Henrique fez explicando todo o processo de atualização. Como funciona os índices, os fatores, as deduções e como apresentar isso para o cliente. Então você tem que saber atualizar. Você vai enviar a proposta. Como é que você vai enviar essa proposta? Use um Canva, qualquer tipo de ferramenta que você consiga, de uma forma bem clara, falar: seu João, você tem um precatório com database de 2021, por exemplo, de 100 mil reais, hoje ele vale 130 mil reais. E eu tenho uma proposta para você de 70%. Então, essas informações têm que ficar claras. E nesse momento da proposta, você já tem que saber responder também o quê? Tem que saber responder o quando e tem que saber responder o quanto. Quanto é o deságio? Qual é o deságio do mercado? Você tem que estar preparado e conhecer o que os fundos e as empresas estão pagando e deixar claro que a proposta que você vai conseguir é uma boa proposta. Você também tem que falar quanto é que vai custar os seus honorários. Você vai cobrar quanto? O que é que você vai estar ganhando com isso? Certo? Eu vou deixar aqui um modelo também de um contrato de prestação de serviço que você pode usar com o seu cliente. E o quando? Quanto tempo vai durar? Quando é que eu vou finalizar aqui a atualização, a proposta, a diligência, a formalização? Normalmente, fundos demoram ali de 7 a 15 dias para finalizar todas essas etapas. Empresas, varia muito do jurídico da empresa, do dono da empresa, mas é uma média de 7 dias úteis. É importante nesse momento você falar com o investidor e passar o sentimento que um precatório federal hoje tem muito valor
e que se você tiver uma análise rápida, fluida, em 48 horas, por exemplo, a chance de você conseguir um preço melhor para o investidor com o dono do precatório é muito grande. Então vamos voltar. Mandamos a proposta. Qual é o próximo passo? Diligência. Como funciona uma diligência no precatório federal? A primeira etapa é o processo. O fundo, o investidor, a empresa, ele vai ver se no processo existe algum risco processual, um risco de uma rescisória, um risco de um agravo, o risco de algum cálculo que foi feito de forma equivocada. Eles vão entender qual é o risco que existe no processo. Estando tudo certo, ele vai analisar a pessoa, o dono do precatório. Ele vai pedir as certidões negativas da Receita Federal, trabalhista, civil, criminal, tanto do dono do precatório como da esposa ou do marido da dona do precatório. Partindo da premissa que a gente tem aqui um cedente que tem as certidões negativas, um processo que já transitou em julgado, que não tem chance de risco de rescisória, agravos ou qualquer outro recurso, o parecer vai ser apto. Caso seja inapto, você tem que dar uma resposta muito bem fundamentada para o seu cliente. Não é só chegar para ele que passou dados pessoais, documentos pessoais para você e falar não foi aprovado. Você tem que dar um motivo. É muito importante, nesse momento da diligência, você falar quais são os documentos necessários para uma análise. Se for uma pessoa física, você vai pedir CNH ou RG, o comprovante de endereço da pessoa, a certidão de nascimento ou de casamento. Sendo casado, você vai pegar a documentação do marido ou da esposa e o comprovante dos dados bancários onde ele quer receber esse recurso. As certidões, quem tem que tirar é você, tá certo? Você ou o fundo. E eu vou deixar aqui também no vídeo a lista das certidões que normalmente são solicitadas já para você ter em mente. Então, com a documentação, feita a diligência jurídica, analisou o cedente, a gente vai para formalização. Qual é a forma que você consegue fazer esse procedimento? Ou escritura pública ou instrumento particular. Existem vários players no mercado e cada um trabalha de uma forma diferente. Então, você tem que saber tirar a dúvida do cliente de como é feito o contrato. Você tem que explicar cada cláusula, entender as cláusulas do contrato em termos de prazo de pagamento, de como funciona, quais são os riscos que existem para um cedente assinando ou não aquele documento. Uma pergunta muito comum que vocês vão escutar é o cedente falar que antes de assinar ele quer receber o recurso. Esse, na minha opinião, é o ponto mais delicado que você tem que saber responder. Você tem que falar, seu João, dona Maria, tem uma cláusula aqui no contrato que fala que se você não receber dentro de 24 horas, esse contrato, a natureza jurídica, ela está extinta e eu não posso fazer nada com esse ativo. E você tem que deixar bem claro que precatório não é um cheque que você vai no banco no mesmo dia ou um dia depois você saca o dinheiro. Você tem que esperar. E quando você trabalha, por exemplo, com compensação tributária, é muito bacana você explicar que existem fluxos, etapas a serem respeitadas. Por exemplo, qual é a primeira etapa? A gente tem que entrar com uma petição pedindo a habilitação da cessão. Nesse caso, tanto para compensação como para investimento, todo mundo vai ter que fazer isso. E o juiz que julgou o processo da pessoa vai ter que analisar aquela cessão. Então, deixa a pessoa segura em relação a isso. Fale também que o procedimento pode ser feito presencialmente em um cartório, ou pode ser feito também via e-notariado, certificado digital. Isso depende muito do investidor. Então, você tem que passar essa segurança para ele entender que não é um golpe. Nesse momento, também aconselho você passar cases, depoimentos de pessoas que já venderam precatórios para você, para sua empresa, para passar uma segurança, e você criar um rapport com o cliente. Então, assinada a escritura ou instrumento particular, chega o momento da liquidação, que é o momento mais esperado pelo cedente. Ele vai receber o recurso na conta que ele indicou. Se você fez um contrato de prestação de serviços com ele, você vai cobrar o seu percentual para ele na data do recebimento e o seu cliente vai embora feliz, indicando você para outras pessoas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da jornada do processo de venda de um precatório federal. A gente vai falar nos próximos vídeos sobre gatilhos, objeções e dúvidas, outras dúvidas que os cedentes também têm. Mostrar alguns casos concretos para vocês do início até o final. E uma dica, só para finalizar, que eu gosto sempre de passar, é o seguinte: você sempre tem que estar no controle das suas emoções, ter paciência e escutar o cedente e falar sempre de forma transparente e passar segurança para ele. Fazendo isso, eu garanto que você vai conseguir várias indicações e que você vai ter muito sucesso nesse ramo.